Ciclo do nitrogênio. Bom, mas para que serve o nitrogênio? O nitrogênio, ele serve para formar proteína, ácido nucleico, então ele é basicamente indispensável à vida, porque qual que é a composição do material genético que compõe a nossa composição? O DNA, não é? O DNA, ele é material genético, óbvio, e aí ele é composto do quê? Ácido nucleico. Quem forma ácido nucleico? Nitrogênio. Quem forma aminoácido, proteína, ácido nucleico, é tudo o nitrogênio. E aí, a mais importante fonte de nitrogênio é a atmosfera. 78% do ar que a gente respira é de nitrogênio, que é o N2, na forma livre dele. Tá, e aí como é que a gente ingere o nitrogênio? Ingere entre aspas, né? Como que a gente consegue obter esse nitrogênio? A partir de bactérias ou com muita sorte por descargas elétricas. Como que acontece essa obtenção do nitrogênio a partir de descargas elétricas? É o seguinte, descarga elétrica fornece o quê? Energia. E aí essas descargas elétricas, a partir desse fornecimento de energia, transforma o nitrogênio gasoso na atmosfera em NO3. O que é o NO3? É o nitrato. E esse nitrato disponível fica disponível, óbvio, e a planta vai poder absorver esse nitrato. Fazendo isso, a planta constitui essa planta constitui aminoácido e substâncias nitrogenadas, e nós, seres humanos, ingerimos essa plantinha por meio da nutrição. A gente come, sei lá, alface, cenoura, brócolis, e aí, a partir da nutrição, a gente ingere o nitrogênio. Só que para esse processo acontecer a partir oriundo ou derivado das descargas elétricas, é muito pequenininho, é pouca probabilidade. Quando acontece, é pouco. A quantidade é muito pouca, parca. Pouquinha quantidade. E o que acontece? Para obter esse nitrogênio em maior quantidade, a gente tem a atuação das bactérias. Por quê? Porque a partir das bactérias, a gente tem a fixação do nitrogênio por bactérias do solo e dos nódulos de leguminosas. As bactérias conseguem reagir com esse composto no solo e transformam, como vocês estão vendo aí, ó, no solo tem o NH3, que é amônio, e aí essas bactérias, as nitrosomonas, elas conseguem transformar em nitrito, essa amônia em nitrito, que é o NO2-, pelo processo chamado nitrosação. E aí depois vem outra bactéria, Nitrobacter, e vai pegar esse nitrito e transformar em nitrato, que é o NO3-, por um processo chamado nitratação. Nitrosação mais nitratação é a nitrificação, porque é o processo do NH3 passando para o NO3, que é o nitrato. Amônia para nitrato. Essa foi a parte mais resumida. Agora, entrando numa parte um pouquinho mais complexa, na verdade é basicamente isso que eu falei até agora, porém, mais organizadinho. Essa fixação do nitrogênio, passar esse nitrogênio para a atmosfera de novo, acontece pelo processo da nitrificação, como está aí exemplificado. Esse processo acontece em 3 fases. Tem a amonização, que aí todo composto orgânico nitrogenado se transforma em amônia, que é o NH3. Então, o nitrogênio orgânico, a partir das bactérias decompositoras, se transforma em NH3, que é a amônia. Depois vem a nitrosação, que esse NH3, que vai ser 2NH3, vai se juntar com o oxigênio. Por quê? Porque vai oxidar essa amônia. Então, para oxidar, precisa de um oxigênio. Então, 2NH3 mais 3 oxigênios vão resultar em 2HNO2, que seria o nitrato, mais 2 águas. Então, nitrito, porque é o NO2. Depois tem a nitratação a partir das nitrobacters, né, das bactérias nitrobacters, que oxidam esse nitrito e transformam em nitrato. Então, 2HNO2 mais O2, flechinha 2HNO3. É basicamente isso. E aí depois tem a desnitrificação. Se esse processo todo é chamado de nitrificação, a desnitrificação vai ser o inverso. Então, é o processo em que as bactérias no solo produzem nitrogênio que volta para a atmosfera. E aí, essas bactérias são as desnitrificantes. Enem. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio. O que é amônio? Amônio é NH4, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. O que é nitrato? Nitrato é NO3-, NO3-, esse é o nitrato, NO3-. Então, a gente viu aqui nesse textinho que o principal componente dos fertilizantes industriais é o nitrato. Tá. Agricultura orgânica.
Tá, isso é o leak. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa D. Qual que é o principal componente que ele fala? Nitrato. Nitrato é uma substância que, durante esse ciclo bioquímico do nitrogênio que a gente viu, é produzido na etapa de nitrosação ou nitratação? O nitrato, ele é produzido em que processo? O nitrato, que é o NO3-, ele é produzido em que processo? Na nitrosação, que produz nitrito, ou na nitratação, que produz o nitrato? Na nitratação. Então, é a de amor. Quem produz nitrato na nitratação. Certo. A crescente atividade de pecuária extensiva tem ocasionado a destruição da vegetação nativa e sua substituição por pastagens de capins exóticos, aumentando cada vez mais o desgaste e a degradação dos solos no Brasil. Um dos motivos da degradação é a remoção de plantas leguminosas nativas, que possuem bactérias fixadoras de um elemento de um dos mais importantes ciclos biogeoquímicos, tratando-se, no caso do ciclo, obviamente, que é do nitrogênio, B de bola. O nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através da absorção pelas raízes e pelos animais, através da alimentação. Ou, como a gente viu no ciclo, nutrição, é a mesma coisa. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente, e o excesso, que é transportado para os cursos d'água, tem causado a eutrofização. Primeiro, o que é a eutrofização? A eutrofização é um processo que ocorre em corpos d'água e se caracteriza pelo aumento de nutrientes, especialmente o fósforo e o nitrogênio, o que provoca o surgimento excessivo de algas, cianobactérias, e aí traz muitos impactos negativos nos ecossistemas aquáticos, porque causa a morte de várias espécies animais e vegetais. Essa é a eutrofização. Tá. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis, que aprisionam esse elemento no solo, ou seja, fixam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos. Quem é que fixa o nitrogênio na atmosfera? São as bactérias, não são? Que a gente viu, a Nitrobacter, Nitrosomona, tá, beleza. O método sustentável, então, visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, é adição de minhoca na terra? Não, a minhoca na terra só vai dar uma fofadinha na terra, mas não vai fixar nitrogênio. B, irrigação da terra antes do plantio? Também não. Reaproveitamento do esterco fresco? Isso seria adubação. A gente não quer adubar a terra, a gente quer fixar o nitrogênio, pegar esse nitrogênio e deixar ele no solo para ele não causar eutrofização. D, descanso do solo sem adição de culturas? Também não. E, fixação biológica nas raízes por bactérias? Exatamente isso. Perfeito, é a letra E. Lembrando de novo que o excesso de nitrogênio, excesso de nutriente, prolifera a alga, eutrofização. E aí, para a gente capturar e aprisionar este nitrogênio no solo, precisamos da ação das bactérias, fixação biológica nas raízes por bactérias. FAMERP 2020. O esterco de galinha contém fezes excretas nitrogenadas que podem ser utilizadas para adubar o solo. As plantas cultivadas nesse solo não são diretamente beneficiadas pelo esterco, porque as substâncias orgânicas contidas nele no esterco, passam primeiramente pelo. Então, vamos lá. O esterco das galinhas tem muita excreta nitrogenada. O que é a excreta nitrogenada? É ácido úrico, xixi. Esse ácido úrico, esse xixi, entra em decomposição e gera amônia. Amônia é NH3. Lembrando que, aqui tem decompositores. Os animais decompositores e as bactérias decompositoras também vão mandar para o solo a amônia, que é o NH3, de acordo com esse ciclo, né? Beleza. Certo. E aí, entra em decomposição, gera amônia NH3, e essa amônia NH3, por várias oxidações, produz nitrito e nitrato. Nitrito é o NO2- e o nitrato é o NO3-. Os nitratos são absorvidos pelas raízes dos vegetais. Então, vamos lá. A nitrificação e depois pela decomposição? Não. Primeiro decomposição e depois nitrificação. B, decomposição e depois pela nitrificação, gerando nitrato, que é absorvido pelos vegetais. Perfeitamente, a B de bola. FGV 2020. Os seres procariotos são bastante diversificados. Nossa, aí tá escrito errado, tá escrito diversificados, mas são diversificados quanto aos processos bioquímicos de obtenção de energia para a manutenção do metabolismo celular. A equação da reação química a seguir ocorre em alguns procariotos. Quem que são os procariotos mesmo? Que não tem núcleo, né, na estrutura celular. Tá. Que participam de uma das etapas do ciclo do nitrogênio. C6, H12O6, que é a nossa bonitinha da glicose, mais 4NO3-, que é o nitrato, vai resultar em CO2, que é o nosso gás carbônico, mais água, mais 2NO,
mais 2N2, mais energia. Esse N2 é o nosso nitrato, né? Então, essa reação libera N2. Quem libera N2 e vai voltar para a atmosfera é a desnitrificação. Então, é a A de amor. O NIT, a utilização de leguminosas é recomendada para a recuperação de áreas degradadas, pois algumas espécies dessas plantas são capazes de se associarem a determinadas bactérias, permitindo que elas possam. Lembrando que quanto mais vegetação a gente tem, menor a possibilidade de erosão. Então, isso também ajuda nessa questão de área degradada. Corrigir a acidez do solo e aumentar o tamanho de raiz? Não. Aumentar a absorção de manganês? Também não. C. Utilizar o nitrogênio atmosférico a partir da sua redução a NH3, que é a nossa querida amônia, e incorporá-lo à biomassa vegetal, perfeitamente a C de casa.